A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a antepenúltima lição do trimestre, a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título o avivamento e a missão da igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição de hoje, lição de número 11, estaremos comentando o avivamento e a missão da igreja. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição de hoje nós vamos ver um pouco sobre o avivamento e a missão da igreja. Aqui vamos falar da igreja como um todo, o chamado, a missão da igreja. A igreja possui 3 missões. Ela tem uma missão para consigo mesmo, ela tem uma missão para com Deus e ela tem uma missão para com o mundo. E dentro dessa tríplice missão da igreja, esta lição vai abordar a missão que a igreja tem para com o mundo, ou seja, com o evangelismo, com o cuidado no discipulado, com a mensagem da salvação sendo levada às pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Então, dentro da tríplice missão da igreja, ela tem uma missão para com Deus, que é o que nós já fazemos em adoração a Deus, em agradecimento a Deus, buscando uma vida de santidade. E a missão que a igreja tem para com Deus é o compromisso que ela tem para com Deus. E o compromisso que ela tem consigo mesma, que é o quê? Consigo mesma. É um fortalecendo ao outro, repartindo, tendo comunhão. Ou seja, é a missão que a igreja tem consigo mesma. E a terceira missão, que é que a lição vai tratar, é sua missão para com o mundo. Ou seja, qual a missão da igreja para com o mundo? É cumprir a grande comissão que foi assim outorgada por Jesus Cristo. Jesus deu uma missão para a igreja, e a missão para a igreja com relação ao mundo é esta: anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. Foi isto a última mensagem que ele deixa para seus discípulos antes de ascender ao céu. Ele fala: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí lá em Atos dos Apóstolos ele vai falar: para vocês serem testemunha minha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Cristo chama a igreja para uma missão. E nesta lição é o que nós vamos tratar: o avivamento e a missão da igreja. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Cristo tinha falado aos seus discípulos que era mista que ele fosse a Jerusalém, fosse entregado nas mãos daqueles malfeitores, e ele seria morto, mas que eles não desanimassem, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitos dos discípulos não entenderam, não compreenderam essa mensagem. E quando se dá o terceiro dia da morte de Cristo, a Bíblia Sagrada nos fala que vai Maria Madalena ao túmulo de Cristo e não o encontra apenas a pedra removida e um anjo sentado sobre aquela pedra. E o anjo dá as boas novas para Maria Madalena, vai e avisa aos discípulos que ele está vivo, já não está mais aqui. E Maria Madalena vai e anuncia aos discípulos que o Mestre está vivo, ele ressuscitou. Mas os discípulos, meu irmão, estavam envolvidos em um desânimo, em uma incredulidade de não crer, de não acreditar que de fato o Messias tinha ressuscitado conforme ele mesmo falara. Eles estavam desanimados. Por quê? Porque aquele homem com quem eles andaram ali mais ou menos 3 anos, agora foi morto, foi entregue, que
expulsou demônios, deu autoridades para eles fazerem o mesmo. Aquele homem que tinha o poder até de acalmar a tempestade, de acalmar o vento, ele foi morto por mãos de homens ímpios, e eles não entendiam e não compreendiam. Então o desânimo tomou conta dos seus corações. Mas Cristo vai ao encontro deles. As Sagradas Escrituras nos mostram que quando eles estão reunidos, Cristo entra no recinto onde eles se encontram e passa por dentro da parede. Ou seja, Cristo passou, meu irmão. Não precisou abrir porta, ele entrou no recinto onde ele estava, sem pular a janela, sem passar pela porta, ele apenas atravessou a parede, porque agora ele estava em corpo glorificado, que é o corpo que nós um dia assim teremos, porque conforme ele é, assim também nós seremos. E Cristo aparece àqueles discípulos e paz seja convosco, é o que ele fala para aqueles homens que estavam incrédulos, sem acreditar que de fato Cristo havia ressuscitado. E eles olham para Jesus e acham que é um espírito, que acham que é um fantasma, uma assombração ou qualquer coisa do tipo parecida. Mas Jesus põe-se no meio deles e mostra as suas mãos furadas, os seus pés furados, o lado da sua costela onde foi furado por aquela lança, para mostrar que de fato ele ressuscitou. Ele era o Cristo ressurreto. A Bíblia nos fala, meu irmão, que mesmo assim eles não creram que era Cristo ressuscitado. Eles não creram. Ficou até, no nosso linguajar, até cair a ficha que aquele era Cristo, que havia ressuscitado. As pessoas falaram, Cristo aparece, muitos ainda ficam incrédulos, mas Cristo ressuscitou, conforme nos fala as Sagradas Escrituras, e eles presenciaram isso, porque eles viram Cristo, porque Cristo ressuscita e ainda permanece nesta terra durante 40 dias com o corpo glorificado, o corpo ressurreto. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele fala no seu capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios que Cristo apareceu a Pedro, apareceu a Maria, a Madalena, a Maria, apareceu aos 12, apareceu a quase 500 irmãos e, por fim, apareceu a Paulo também, porque Paulo teve um chamado especial. Cristo, pessoalmente, aparece para ele no caminho de Damasco e o chama para fazer parte do rebanho do Senhor. Então, depois que Cristo ressuscita, meu irmão, ele dá uma incumbência para os discípulos. Ele dá uma incumbência para a igreja. Que dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, a tríplice missão da igreja, o autor vai falar de uma apenas, que é a missão para com o mundo. É a missão que Cristo dá para a igreja, para esse relacionamento para com o mundo, que é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus envia-os a toda criatura. Mas Cristo não envia ninguém despreparado. Cristo não envia ninguém com as mãos vazias, não. Mas ele dá autoridade. Ele dá poder e ele fala: os sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Cristo vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão beber alguma coisa mortífera e nada vai lhe acontecer. Pegarão em serpentes, falarão em novas línguas. Cristo deu autoridade, deu poder para que eles fossem e fizessem a vontade do Deus que havia o enviado, porque eles, como embaixadores de Cristo aqui na terra, eles são apenas, meu irmão, servos. Eles estão militando uma guerra que é de Deus, uma guerra que é do Senhor, porque foi o Senhor que os incumbiu. Então, sejamos servos para fazer a obra de Deus conforme Ele mandou. E a obra primordial da igreja aqui na terra, em relação ao mundo, é anunciar, é pregar as boas novas de salvação. E foi isso que aconteceu. Cristo é assunto aos céus. Depois de 10 dias, o Espírito Santo
é derramado sobre a vida dos que estavam ainda aguardando ali a promessa do Pai. Que Deus, através de Cristo, tinha dado uma promessa, que eles seriam revestidos de poder. Eles receberiam uma capacitação espiritual para proclamar o evangelho com ousadia, e foi isso que aconteceu. Só bastamos lermos o livro de Atos dos Apóstolos que vamos compreender o que o poder de Deus sobre a vida de um crente avivado, sobre a vida de um crente cheio do Espírito Santo é capaz de fazer neste mundo vil. E foi isso que aconteceu. Os discípulos começaram a pregar e anunciar o evangelho com ousadia, porque os sinais estavam seguindo eles, porque eles creram. E esses sinais hão de seguir a nós também, porque a Bíblia fala que os sinais vão seguir a todos aqueles que creem. Será que tem alguém hoje que crê? Se tem alguém hoje que crê, se você crê, eu creio, esses sinais vão seguir os que creem. Então Deus nos deu também, meu irmão, autoridade a todo aquele que está disposto, que está disponível para fazer a vontade de Deus, porque na verdade a seara é muito grande. Cristo falou, os campos estão brancos, a seara realmente é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. A igreja hoje está acomodada, está enclausurada nas quatro paredes, se sentindo acomodada, querem apenas ficar ali ouvindo hinos, sermões que massageiam muitas vezes o seu ego, mas não querem cumprir o ID. Por quê? Porque não tem avivamento em sua vida. São pessoas desprovidas do amor de Deus em sua vida, porque o crente que tem o amor de Deus em sua vida, ele quer que o seu companheiro, o seu amigo, o seu vizinho também participe da salvação, porque Cristo vai voltar, meu irmão. Cristo vai voltar. E quantos estão caminhando perdido, seguindo os anseios da vida, cego pelo príncipe deste mundo, andando conforme os seus desejos carnais. Mas Deus levantou a igreja e deu poder do alto para podermos transformar a sociedade a qual estamos inseridos através do poder de Deus. O tópico segundo, o autor vai falar sobre o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. Isso aqui é o que nós estudamos até na aula passada, na aula retrasada, na verdade, que falamos sobre o modelo centrífugo. O modelo centrífugo, o autor pegou um conceito da física para mostrar que é a força que empurra de dentro para fora. É o que acontece no chamado de Cristo. Cristo fala, vocês vão pregar em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, começa de um ponto e vai se expandindo, ou seja, é centrífugo, começa do centro e vai para as periferias. E essa visão que o autor está colocando aqui, essa missão da igreja local, ele está mostrando as missões da igreja, o avivamento nas missões locais, ou seja, primeiro, na comunidade a qual estamos inseridos. Porque isso é o óbvio, meu irmão. Tem gente que quer ser aclamado, quer falar para muitas pessoas, quer ser reconhecido, quer ser missionário. Quer ir lá para o outro lado, mas não consegue fazer a obra. Nem na sua localidade. Não consegue evangelizar. Nem no seu próprio bairro. Nem na sua própria cidade. Mas ele quer ir para o outro estado. Ele quer ir para o outro país pregar a palavra. O avivamento, meu irmão. O crente que é avivado, ele prega primeiro na sua localidade. Primeiro aos que estão ao seu redor. É esses que Deus está chamando. É este que Deus prepara. É este que Deus, meu irmão, concede força, ânimo, para que depois essa pessoa assim seja levantada por Deus para ir a outros lugares. Mas primeiro é o avivamento nas missões locais. É o avivamento nas missões locais. A igreja muitas vezes hoje não faz nem missões já onde ela está inserida, mas quer fazer em outra cidade. Mas a cidade a qual ela está inserida, ela nem precisa pregar o evangelho ali. Nem vai
em movimentos de evangelismo pessoal. Não tem mutirão evangelístico. Não tem preocupação em levar o evangelho a quem está ao seu redor. Não tem, mas querem levar lá para outro estado, lá para outra cidade. Então o autor da lição está mostrando isso. É esse movimento centrífugo. Começa do centro, onde eu estou, e ela vai se expandindo depois para as periferias. O avivamento nas missões regionais. O autor, neste ponto, vai falar aqui que este avivamento regional são as nossas Judeias, as nossas Samarias. É o movimento centrífugo. Começa em Jerusalém. Alcançou Jerusalém, vai para a Judéia, vai para a Samaria, ou seja, está indo agora para as periferias, para as regiões mais longínquas ali de Jerusalém. E o autor traz isso para mostrar para a gente que nós, depois de fazermos a obra na nossa localidade, nós temos que ir em busca das nossas Judéias, das nossas Samarias, que é aquilo que eu estou falando para os irmãos, que é centrífugo, do centro para as periferias. O autor vai trazer uma parte aqui falando sobre as missões regionais atualmente. É o último ponto do tópico 2º. Nesse ponto aqui ele vai mostrar como o evangelismo hoje está como está acontecendo atualmente. Então ele está falando aqui da grande comissão que Jesus chamou a igreja. A igreja foi chamada para fazer a grande missão. E observe que no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós vamos ler, a igreja fez uma obra excelente em Jerusalém. Mas eles não estavam saindo para outras localidades. Teve que acontecer uma adversidade. Teve que acontecer um movimento contrário, ou seja, a perseguição teve que vir. Quando a perseguição veio, eles se espalharam para outras regiões. Eles saíram de onde estava, porque estava sendo perseguido, certos apóstolos, e foram para outras regiões, Samaria, Judéia, outras localidades, para o evangelho. E para onde eles iam, o evangelho era pregado, mas precisou a perseguição vir. E hoje, graças a Deus, ainda não estamos passando por perseguições, conforme acontecia, onde as pessoas eram proibidas de falar de Deus, proibidas de falar de Cristo. Hoje nós temos a liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho. E tendo essa oportunidade, muitos ainda estão adormecidos, relegam aquilo que Deus tem outorgado para a sua igreja, que é pregar o Evangelho. Que Deus possa nos levantar, meus irmãos, nesses últimos dias da igreja aqui na terra. Os dias cada dia mais estão ficando maus. Os sinais apontam para a vinda de Cristo a qualquer momento. E nós devemos estar preparados para prestar conta ao Deus que há de vir buscar a sua igreja. E o que teremos para apresentar a Deus? Será que vamos estar diante de Deus de mãos vazias? Porque Cristo vai olhar para cada um de nós e vai dizer: você tinha liberdade de anunciar a palavra. Você tinha liberdade de falar do meu amor. Quantas pessoas poderiam ser salvas se você abrisse sua boca, se você cumprisse o ID? O Senhor está nos despertando através dessas lições para tomarmos posição de discípulos e servos de Cristo e fazer conforme a sua vontade aqui nesta terra. O último ponto da lição vai falar sobre o avivamento e as missões transculturais. Nesse ponto, é os confins da terra, conforme Cristo falou aos discípulos. Vocês vão ser testemunha em Jerusalém, local, regional, Samaria, Judéia e transculturais até os confins da terra. Cristo anunciou
E isso ele fez cabalmente quando ali institui uma igreja que, junto com a igreja de Jerusalém, estava crescendo muito, que era Antioquia da Síria, uma igreja que estava crescendo de forma assustadora. Não é à toa que colocam Barnabé ali como pastor. E Barnabé vai atrás de Saulo, ou seja, de Paulo, e Paulo vem, fica com eles ajudando na instrução, no ensinamento da palavra, e a igreja está crescendo. É justamente nessa igreja, que é a primeira igreja missionária, que o Espírito Santo separa Barnabé e separa Paulo para a obra ao qual tem o chamado, ou seja, de ser missionários, de ser enviado a outras nações, de ser enviado a outras pessoas, a qual nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, ou seja, é a obra missionária nascendo, porque sempre esteve no coração de Deus alcançar as pessoas que estão perdidas em todas as localidades deste mundo. Paulo e Barnabé separado, e através desses homens de Deus o evangelho se espalha, meu irmão, de forma assustadora, não só ali naquele continente onde ele estava, mas chega até a Europa, chega à África, e através desse avivamento ao longo dos anos, que o avivamento chega na América, o avivamento chegou na Ásia, nós vemos, meu irmão, que a evangelização alcançou o seu ápice na vida do ministério do apóstolo Paulo, onde a Europa, praticamente em peso, era uma comunidade, um continente evangelizado que conhecia Cristo, que professava o nome de Cristo, mas os anos se passou e algumas coisas vieram esfriando espiritualmente a vida dessas pessoas. Primeiramente, erramos em algum ponto, certamente, porque a igreja começou a decair. Hoje nós vemos uma Europa pós-cristã, uma Europa moderna, materialista, ateísta, pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Mas o que será que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? Um dos fatores que levaram a este caso é o que está levando o Brasil e a nação americana ao mesmo caminho. É o não ensinamento dentro dos lares, dos preceitos bíblicos, dos preceitos sagrados. Não estamos mais fazendo aquilo que Deus determinou, ensinando dentro do seu próprio lar, porque há pessoas que acham que o filho ele deve ser instruído na igreja, não em casa. Quer passar responsabilidade que Deus deu para ele como pai e mãe, sendo crente ainda mais, relega o ensinamento das escrituras aos seus filhos. É uma coisa na igreja, em casa é outra totalmente diferente. Não tem comunhão com Deus. Não vive o evangelho. São pessoas hipócritas que vivem de aparência. E a palavra de Deus, meu irmão, está nos chamando, não está nos proclamando para tomarmos a posição de servo e fazer a vontade dele dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. Fazendo isso, meu irmão, a igreja há de avançar sem retroceder. Hoje a Europa, que foi um berço de missionários, hoje missionários são enviados àquela nação, àquele continente, porque estão desviados, estão desgarrados dos caminhos do Senhor. E o Senhor está proclamando a mim e a você. Mas eu não fui na Europa. Mas eu posso orar, eu posso contribuir para auxiliar aquele que está lá do outro lado e foi levantado por Deus para pregar a palavra lá. Mas nós devemos, meu irmão, entender e compreender que o Senhor está nos chamando para cumprirmos a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós façamos conforme está preconizado na sua palavra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem que cumprir o seu papel evangelizador. Quer saber se uma igreja é evangelizada? Olhe
para ela e veja o quanto ela é compromissada com a obra de evangelismo. Igreja Avivada tem compromisso com o evangelismo, porque Deus não nos chamou para ficarmos nas quatro paredes, em ambientes refrigerados, poltronas acolchoadas, só ouvindo e nos massageando o ego e sairmos dali felizes e sem compromisso com o evangelho. Deus chamou a igreja, Deus chama a todos para ser pregoeiro da sua palavra. O evangelho é claro, os evangelhos nos mostram de forma patente e cristalina, mais que a água mais pura, meu irmão. Cristo chama a todos para serem pescadores de homens. Cristo tem um chamado para todos, é de levar a sua palavra, de levar o seu evangelho. A igreja tem uma missão na terra, conforme o autor da lição fala, e essa missão é evangelizar, é levar a palavra. Mas os crentes hoje não estão preocupados, porque não têm amor pelas almas que estão perdidas. Vá na praça pública da sua cidade, vá em um lugar movimentado, em qualquer lugar que você está, vá para a rua, na hora que você vai comprar um pão, vai no mercado, vai para a faculdade, vai trabalhar, você vai olhando ao seu redor e olha ao seu redor e veja quantas pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão dando credibilidade mais à palavra de Deus, porque alguém está falhando, e este alguém somos nós, a igreja de Cristo, que está falhando aqui na terra em fazer a vontade de Deus. Que Deus possa, meu irmão, nos despertar nessa lição de hoje, que fala sobre a missão da igreja. A igreja avivada, ela tem uma missão, e a missão da igreja é essa: para com o mundo é anunciar o evangelho. Meus irmãos, nós assim estamos encerrando essa lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.